Hoje vamos falar aí sobre o volume 2 de uma trilogia. Hoje vamos falar sobre o Rei Fugitivo. Então já se preparem aí para entrar no mundo medieval, né? Aí tá na época, né? Acabou de lançar uma série da Netflix, Game of Thrones, tudo, então tá na moda de novo, né? Então vamos falar sobre o Rei Fugitivo. E antes de mais nada, né, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu like, tudo isso é importante para o canal continuar crescendo. Muito bem, Gabi! Como estamos? Tudo bem? Vamos falar sobre este volume 2? Muito bem, muito bem. Tô ansiosa porque foi uma escolha, né, nossa aqui para poder terminar e eu que tinha começado, né, essa saga. Então eu tô bem feliz e ansiosa para falar. Eu acho que assim, era o que eu esperava? Não, eu achei que ia ser outra coisa. Mas eu também não tô triste com o livro. Olha, já. Tá ali no meio termo, né? Ali no meio Eu tô no termo. meio termo, exatamente. Estamos no meio termo. Olha só. Exatamente. Tanto é que eu nem dei nota, sabia? Eu pus lá no Scooby Também lá, não. eu li, mas não dei nota. Eu falei assim, não, vou esperar. Vou esperar a resenha, porque fiquei realmente na dúvida também. Na dúvida Eu mesmo. também, eu não dei É, nota, porque tipo, eu acho que. Não, tipo, agora a gente fica se esperando, né, também. Aí então. eu espero o Igor, Exatamente. gente, tipo, nossa, o que será que ele achou e tal? Porque às vezes muda, né, o que a gente acha. Às Sim. vezes a gente acha que é uma coisa e não é. E aí, tipo, você fica, agora vendo desse lado aqui, agora vendo desse lado, eu gostei. Exatamente. Né, então, exatamente. E muda muito, né? Porque às vezes algum detalhe se passou para você, né? E para o outro não e tal. Então aí você lembra, então é sempre bom. Inclusive, eu sempre tenho dificuldade de lembrar o nome desses livros, cara. O Falso Príncipe, né? O primeiro. Agora esse aqui, né? O Rei Fugitivo e depois o Trono das Sombras. Eu gosto desse nome, Trono das Sombras, né? Bem bonito, né? O Então, pois é. Pra mim, a primeira capa é a mais bonita, mas todas são muito bonitas. Sim. Enfim. Bom, confesso que quando eu fui ler, assim, comecei a ler, eu não lembrava tanto, não. Igual eu fui pegar outro livro para ler, eu tinha largado 50%. Aí eu falei, vou começar de novo. Nossa, não lembro mais nada. Então, isso aqui foi difícil no começo para lembrar um pouquinho, mas depois fui, né? E aqui nós temos o Jaron, né? O rei, né? De Cartia lá. E aí tem uma tentativa de assassinato, né? Dele. Esqueci o nome do cara. Pro Que Roden. era, que era um dos candidatos a assumir aí. Rowling, né? Isso. É. E aí que eu lembrei da história. Quando o Rowling apareceu, eu lembrei da história. Tipo, ele Aí. é um personagem mó legal, né? Tipo, você acha que ele Então. não vai dar nada Muito e ele bom. é Ele é foda, muito eu acho bom. ele da hora. Tem. Eu também gosto dele. Né? E aí foi bem legal ele aparecendo e tudo. E relembrar a história, né, do primeiro livro. Bem legal. Eu gosto, é um personagem legal, assim. Teve um plot que eu até não esperava, apesar de ser clichê, né? Não esperava, mas foi legal. E então ele tenta matar o nosso querido Jaron aqui. E ele já tá ali na expectativa, né, de ser invadido na guerra, né, de ter uma guerra ali. Sabe que vai ter uma guerra com outro reino, com a ajuda dos piratas e tal. Eles estavam querendo invadir, ninguém acredita nele. E aí ele vai. Mas também ele é Provar. muito errático, né? Então. Ele vai provar, exatamente. Mas é totalmente imprudente, né? Totalmente imprudente, tudo. E ele decide ir, né, e se infiltrar nos piratas lá para Sozinho. eliminá-los, né? E aí, sozinho, exatamente. E aí, toda a história acontece ali, cheio de traições, bem medieval mesmo, sabe? É aquela história medieval, traições, paixões e não sei o que e tal. É bem clássico do medieval, né? Mas enfim. Mas assim, eu gostei da história, né? Resumindo bem, assim. Eu confesso que eu não lembro tanto do primeiro livro, assim, em termos de sentimento, assim.
Eu já até vi a nota aqui de 4 estrelas e meia. Eu sei que eu gostei muito, mas eu não lembro o que eu senti exatamente quando eu terminei, assim. Mas esse aqui eu senti... Pô, foi um bom livro, cara. Eu gostei muito, foi uma boa continuação. Né? O Jaron lá, às vezes, né, toma umas decisões meio esquisitas e tal. Então ele eu acho que é um meio ponto fraco do livro, nesse segundo, eu acho. Mas todo o resto é muito legal e eu gostei muito, foi bem legal. Não acho que está 4 estrelas e meia, então com certeza não está no mesmo nível que o primeiro. Mas eu achei bem divertido. Né? E te dá curiosidade para ler o terceiro, então acho que cumpre bem o papel do meio, né? Exatamente. Eu lembro porque eu dei 5 estrelas pro Príncipe Perdido. E eu achei a história muito boa. Eu gostei muito da história, então eu dei 5 estrelas quando a gente leu. Acho que a gente leu em 2024, né? É. E deixa eu ver, aí isso me deixou ansiosa para continuar, mas nunca tinha continuado. A gente também passou muito livro na frente e tal. E era uma saga que eu queria ler há muito tempo. E aí o segundo livro, eu também no começo eu fiquei, nossa, calma, tem que lembrar de umas coisas, né? Quando você lê muito livro, você acaba esquecendo, né? Mesmo que você goste muito, tipo, eu lembrava, assim, mas o bom do livro é que... foi 2024 mesmo, 19 de 5 de 2024. Exatamente. E a autora, ela faz você relembrar, né? Porque no meio da história, ela vai falando, tipo, fulano fez isso comigo quando eu era o Sage, né? Porque o Jaron, ele é o nome dele verdadeiro, ele usava o pseudônimo de Sage para poder fugir, porque as pessoas queriam matar ele, porque ele era o próximo rei e tal. E, ele é um personagem que eu acho ele muito bom, ele é muito inteligente, e mesmo assim ele é imprudente porque ele é um pirralho, ele tem 17 anos, né? Ele é imprudente, ele é cabeça dura, ele quer resolver tudo sozinho, ele quer de foda, ele quer ser tudo de uma vez, e você vê que mesmo assim ele ainda é um adolescente, ele ainda é um pirralho, ele mescla entre o adulto e a criança. E isso me faz ter mais vontade de continuar o livro. Eu fico com vontade, assim, também. Ainda mais quando ele fala algumas coisas que ele pensou, você fica, caramba, o cara é um gênio, tipo, ele pensou nisso, ele mesmo te engana. Eu acho legal, eu gosto bastante, eu gostei bastante da leitura, mas para mim não foi tão bom quanto o primeiro. Eu acho que o primeiro teve muito mais luta, mais detalhada, a história foi muito mais... E esse daqui eu senti que foi um pouco apressado nas questões, assim, eu achei que foi bem apressado, mas eu não vou reclamar, porque a gente também já teve livro aqui que foi extremamente devagar e a gente ficou com raiva. Então, eu gosto de... Tipo assim, eu acho que tem que ter o médio, né? Tem que ter o certo ali, o limiar do rápido e do devagar. Esse aqui, para mim, foi muito rápido. Mas não significa que tenha sido ruim. Eu gostei, mas não acho que tenha sido tão bom quanto o primeiro. Mas ele foi uma ótima continuação, como o Victor falou, o Igor falou. Eu ia falar Victor, porque eu vi não, eu ia falar, nossa, o Victor me mandou e-mail. Eu ia falar, nossa, gente, o Victor me mandou e-mail, porque é o cara do meu laboratório. Eu falei, o Victor falou. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Foi na hora. Aqui, apareceu aqui, ó. Eu ia falar, ai, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque ele é o cara do meu laboratório que eu tô escrevendo um artigo pra ele. Aí eu ia falar, ai, o Igor falou tal. Ai, gente, peraí que eu vou só ver o que o Victor me mandou. O Victor falou? Ai, é foda. Você fica louca, você vai, trabalha, faz biologia aí. Então aí, ó. Nossa, enfim, o Igor falou, como eu concordo totalmente, e vou passar a palavra para o Igor só para eu poder verificar esse e-mail aqui para ver se foi assim. Muito bem. Eu acho que o primeiro ele foi mais ativo mesmo, né? Ele teve toda a fase de treinamento, a fase dele no orfanato, que geralmente é uma mutação mesmo, né? E tudo. Né? Teve a fase de treinamento também. Me lembrou, tem um livro que é exatamente assim, acho que a gente leu junto esse livro. Mas é com mulheres, tipo, as mulheres e tal, aí que são treinadas para assumir
pra assumir. Ah, não, a gente não leu junto esse. Acho que não. E tem um livro que é exatamente isso, meio esse aqui, só que com mulheres mais adultas, assim. Elas são treinadas para ser. Só que aí, tipo, são vários reinos, aí elas são treinadas para ser princesas de todos esses reinos, assim, e se infiltrar e quebrar por dentro. E aí, esse livro também tem. O primeiro livro tem isso, né? Só que com os meninos. E. Enfim. Então, o primeiro, ele é muito mais ativo mesmo, né? Mais dinâmico, pelo que eu me lembro. E esse segundo aqui é mais político, um pouco, né? Tem a questão política ali dele, com os. Não é regentes, não, meu Deus. Tipo. É regente. É regente mesmo, vai. Uhum. Minha cabeça não está me traindo. Então, são regentes ali, então tem toda a questão de ser muito imprudente, muito errático, e isso faz. Poder, Ele não, né? então. Mas ele não liga muito para a questão política, né? Ele faz ali o que ele acha que tem que fazer e tal. Só que quando você é rei, quando você é governante, não é assim que as coisas acontecem, né? Você tem que lidar, inevitavelmente, você tem que lidar com a questão política, né? Você tem que. Porque é igual o CEO, é igual o dono de empresa com o acionista. Você é o dono, mas você pode ser demitido, né? Pelos acionistas ali, pelo conselho, né, que eles falam, né? Então, é meio isso. Então, você tem que agradar o conselho, não tem jeito. Né? E ali ele tá nessa. Ele é um rei meio bambo ainda. Ele é o rei, ele tá com a coroa, mas ele não é considerado pela população. Os regentes também não gostam dele, tudo, porque ele é muito diferente também do pai, né? Que pegava muito pela paz e tudo, mas não conseguia ver, ouvia e não, o quanto isso custava, né? Porque a paz falsa, né? Não é paz, né? Então, A às paz vezes. tem um preço, né? Exatamente, exatamente. Então, é bem legal, né? É meio Buda, assim, né? Lembra a história do Buda, quando ele vai. No caso, o rei, né? Mas ele vai para os cantos da cidade, começa a ver lá o surgimento da população, né? Um pinguinho de Buda aí nessa história e tal. Então, ele vê que a população sofre, né, lá nos arredores, lá no Cafumbó, lá, sofre bastante tudo, e ninguém sabia não, né? Quem sabia deixava para lá, porque não queria guerra e tal. E às vezes a guerra é necessária, né? Então eu acho que o livro ele traz essa questão de não é paz a qualquer custo, né? É você querer paz, mas estar preparado para a guerra, né? Eu acho que é até uma frase isso de alguém. Mas você o John Wick fala, né? Lá naquele filme. Se você. Ele traz uma frase clássica, né? Que é se você quer paz, prepare-se para a guerra, né? É basicamente isso. Então, o reino aqui não estava preparado para a guerra e não queria estar, né? Porque queria manter aquela paz falsa, mesmo a guerra estando na porta. Então, ele é afastado ali, né? A força e vai. Decide ir para os piratas e tudo, mas é completamente inconsequente, né? Então, isso dá uma irritada em determinados momentos, né? Porque ele é muito inconsequente e parece que ele nunca vai amadurecer, né? Parece que ele nunca vai desenvolver, mas no final do livro ele consegue um pouquinho disso, tá? Ele percebe a cagada que ele fez, e tal. Então, ele percebe isso, ele sacrifica o bem, né? Ele sacrifica o seu sentimento pessoal pelo bem do reino. Então, você vai ver que ele começa, no final do livro, a se tornar um rei de verdade. Então, isso é muito legal. Né? Então, apesar de eu não gostar muito do Jaron no decorrer do livro, no final ele melhora bastante. Né? Acho que a melhor do livro ali é quando ele vai para os piratas, né? Acho que é bem mais interessante. Porque os piratas em si sempre são interessantes, né? E nesse caso aqui também é bem interessante, eles têm ali os seus códigos de conduta, bem hierarquizado, mas também tem uma dose de anarquia também, tá bem divertido. Né? Ele com o menininho também é bem legal, esqueci o nome dele. Mas ele é bem legal. O Fink. Fink, isso. Do Ratinho, eu sempre lembro que é o mundo do Ratinho. Né? Sim. Ele com o Fink é bem legal, bem divertido. Né? Eu fiquei feliz por ele ter levado o Fink com ele, eu achei bem legal. Então, assim, é um personagem legal. Os piratas são bons personagens também, são todos bons personagens. Enfim, então acho que é um bom livro, assim, eu gostei.
foi legal, foi divertido. Não foi todo divertido, eu acho que no começo, apesar de não ser chato, mas é tipo, você torce para melhorar, assim. E, e quando ele chega nos Piratas, melhora bastante. A relação dele com a Imogen também é legal, né? Mas eu acho que o mais gostei desse livro foi o final. Foi um final bem legal e desenvolveu bem o personagem para o que está por vir, né? Porque com certeza o terceiro livro já deve ser a guerra em si, né? Uhum. E então ele termina o livro muito diferente do que ele começa, então é bem legal. Mas eu acho que é isso, é um bom livro, uma boa continuação, mas que não passa meio disso, não. Acho que é um bom livro só. É, eu concordo. Você fica torcendo, né? Tipo, até para ele começar, pro Geron começar, tipo, pensa, cara, você tá. A Imogen, ela fala, tipo, você precisa pensar também nos outros, né? As pessoas podem te ajudar e tal. Exatamente. E ela tá certa, tipo, ele quer fazer tudo sozinho, ele se sente responsável, e dá pra ver, tipo, a raiva que ele sente, né? Ele sente raiva pelo pai dele, porque o pai dele foi meio que bunda mole ali, né? Ele não fazia nada pelo reino, ele, tipo, provavelmente sabia o que estava acontecendo, e ele não fazia nada. Ele não fazia nada, porque ele tinha medo da guerra. E ele prezava sempre pela paz e tal. Então, tipo, você vê que ele se sente muito responsável. E eu gostei da evolução dele, né? Ainda mais que aquilo que a gente sempre reclama. Ah, parece que tem. Às vezes não acontece nada, né? Com os personagens principais. E ali aconteceu, cara. A canela dele foi quebrada, assim, tipo, dane-se. Então. E aí, isso me deu. Eu pensei, caramba, realmente, ele não é um coitado, né? Ele é imprudente, porque ele é um adolescente, ele é imprudente, ele é cabeça dura. Ele realmente é isso, porque ele é um adolescente. E isso me deixou feliz de assistir, sabe? Me deixou de assistir, ó, de ler. Gente, tô ficando meio doida. Me deixou feliz de ler, porque não é aquilo de. Não é natural, sabe? Então, realmente acontecem as coisas com ele. Então, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ter coisa que vai surpreender, vai ter umas coisas que você vai ficar tipo, que burro, que moleque burro. E Sim. tem coisas que você vai ficar, realmente era pra acontecer isso aí. E eu gostei, mas como o Igor falou, não é um 5 estrelas. Eu acho que não é uma história de 5 estrelas, mas é uma história que me deixou feliz de ler, me deixou com vontade de ler coisas de pirata. Inclusive, era isso que eu queria mencionar. Me deixou com muita vontade de Então. livros de pirata. E eu falo, pilatas. Gente, eu tô ficando muito louca. Tô muito cansada. Não. Mas eu também gostei, assim, né? Eu quero ler mais livros de pirata, né? Até porque o outro livro de pirata que eu li eu não gostei muito, eu larguei. Foi aquele da Paula Alexandra lá, o Eu Roubo. acho que exatamente. Eu também Chatinho. comecei, eu parei. Tipo, ou você gosta de livro de pirata ou você odeia, porque eu acho Então. que não tem um meio termo, sabe? Tem. Eu não tenho muitos, né? Pelo menos eu não conheço tantos. Não tem muitos, e quando tem, eu acho que tipo, também não trazem para o Brasil. Tem isso, verdade. Ou são muito antigos, né? Se você vê, tipo, que tem muito livro antigo de pirata, muito livro antigo assim, medieval. E aí agora, hoje em dia, meio que passou batido, né? Porque teve Game of Thrones, então o pessoal deixa meio de lado, porque, tem Game of Thrones. Tem, exatamente. Inclusive, eu tô doido pra ver essa série nova que lançou. Ai, sim. Que, porra, a HBO tá puxada, né? Nossa senhora. Mas com anúncio, né? Porra, meu Deus. Não, e tipo, eles agora foram vendidos, né? Pois é, então, será que vai ainda? Mas deve manter sim. Netflix não vai Vai. juntar tudo, não é possível. Ia ficar Eu muito acho caro, que pô. vai ficar muito caro. Ué. Também Nossa, vai ficar caríssimo, imagina? Nossa senhora. Aí Já partiu tá, né? pirataria, né? Nossa senhora. Eu sou a favor da pirataria. Misericórdia. Nossa senhora.
Já tá caro agora, imagina. Né? Uhum. Assim, mas, enfim. Notas então, Gabi? Notas. Bem, para mim, foi um livro que eu tô em dúvida entre 3,5 estrelas e 4. Vou aguardar sua opinião. Mas eu acho que eu falei, eu acho que é um bom livro, um livro legal, divertido, gostosinho de ler rápido, né? Mas não está no mesmo nível do primeiro. Eu acho que o primeiro, o segundo, ele O primeiro tem. é muito bom, gente. Lê. Assim, a gente vai terminar a trilogia, né? Um dia. Mas que a gente sempre fala, tipo, a gente tem que ler esse. A gente tá com uma lista, gente. Vocês não sabem a lista que a gente tem de livro para ler. E é enorme, tipo, eu acho que a gente vai. Acho que até que a gente consegue terminar esse ano, né? Tem, com certeza. A gente consegue. Porque é um livro tão curtinho, tão tranquilo, né? Sim. E tá, eu tô com muita vontade de ler, mas como o Igor falou, o primeiro é muito melhor, tipo, ele é realmente muito mais imersivo, eu achei. Eu também acho que o primeiro é melhor, mais dinâmico, mais interessante. E o segundo livro ele é bom, assim, divertido, mas ele é muito mais político e muito, né, mais parado, assim, do que o primeiro. Então, acho que eu vou ficar no 3,5. Mas é necessário, né? Mas é tipo, é um livro necessário. É uma jornada necessária para consolidar o Jaron como rei, para ele se desenvolver como pessoa também, né, e botar os interesses dele de lado em relação ao povo, né, se tornar um líder de verdade, trazer o Roden de volta. Então é um livro que é mais paradão assim, mas ele funciona como motor da história, ele leva a história para frente. Ele precisa existir, né? Ele é um livro que ele precisa existir. Isso não significa que ele seja ruim, significa que ele não prendeu tanto quanto o primeiro. Mas ele é necessário. Para mim, ele foi um livro um livro de continuação que é necessário. Que tem livro que a gente fica tipo, nossa. Mas esse daí é um livro que ele realmente é necessário. Sim, sem dúvida. Então acho que eu vou nas 3,5 estrelas também. Muito bom, muito bom, muito bem. Bom, vamos então para o próximo livro, né, Gabi? Tá pronta? Exatamente. Espero que vocês gostem, porque a gente também está ansioso para poder continuar as leituras. Sem dúvida. É isso, meu povo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês nessa resenha de hoje. A gente fica por aqui e a gente volta na semana que vem com mais um livro. Valeu, Gabi, com mais um livro, mais uma resenha. Até semana que vem. Valeu, meu povo. É nóis. Obrigado e até semana que vem.